pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos conversar novamente sobre a seleção, só que hoje eu vim trazer algumas curiosidades sobre o livro. Então, gente, pra quem não sabe, a seleção vai virar filme, a Netflix comprou os direitos e agora a seleção vai se transformar em filme. Eu já gravei um vídeo sobre isso, vou deixar linkado aqui em cima pra vocês. Eu tô muito feliz porque a seleção é um dos meus livros favoritos da vida. Na verdade, meu favorito é o último, que é a Escolha, mas eu também amo a seleção e eu tô muito feliz em poder falar sobre isso. Hoje eu vim trazer algumas curiosidades pra vocês. Algumas pessoas ficam perguntando em que época se passa, como é a divisão, o que aconteceu, por que é aquele jeito, por que monarquia. E hoje eu vim contar um pouquinho sobre isso. A primeira curiosidade é o porquê os Estados Unidos se transformou em ilha. Então essa é a primeira curiosidade que eu vou contar pra vocês. A história ela se passa depois do ocorrido da Quarta Guerra Mundial, então só aí a gente já sabe que é uma ficção, não aconteceu, né, não é de verdade. E o que acontece? Os Estados Unidos perdeu a guerra para a China e dessa forma eles precisaram trocar o nome do país, então o país não se chama mais Estados Unidos da América, e sim Ilha. É por isso que teve essa troca de nome, né, na cabecinha da Kira, que é a autora do livro, a Kira Cass. Então, ocorreu essa Quarta Guerra Mundial, os Estados Unidos perdeu para a China e aí eles mudaram o nome do país. Os americanos, eles conseguiram se recompor depois da guerra, voltar ao poder depois que a guerra passou, só que eles preferiram aderir ao sistema de monarquia. Todo mundo deve saber o que é uma monarquia, é quando o país é governado por reis e rainhas, e esse poder vai passar para os filhos ou para as filhas na próxima geração. Todo o país, depois que acontece uma guerra, ele fica com uma situação muito drástica, seja ela financeiramente econômica ou mesmo pelo lado dos cidadãos, né, da sociedade. E isso não foi diferente com Ilha / Estados Unidos. Depois que aconteceu essa Quarta Guerra Mundial, a economia do país estava drástica e para que não acontecesse uma crise econômica, eles criaram o sistema das castas. As castas é uma divisão social, então tem a primeira casta e até a oitava casta. A primeira são dos reis e a oitava casta são das pessoas que moram nas ruas, né, que não tem o que comer, passam muita fome, muita necessidade. E só disso acontecer, a gente já consegue perceber o quão desigual é a sociedade nessa época, nessa história em específico, né? Quem tem muito e quem não tem nada, não tem nada. Então, a casta 1 até a casta 8 é uma divisão social muito grande. E isso também não tá apenas nas pessoas que moram na oitava casta, né, que são da oitava casta. As pessoas que, a gente pode falar assim, da quinta casta pra baixo, as pessoas passam muitas necessidades, elas passam muito sufoco. Isso é muito errado e é uma das coisas, assim, mais interessantes que tem no livro, porque tem a ver com história e em relação a essa desigualdade social. A América, que é a protagonista do livro, e agora vai ser do filme, ela acaba ensinando muito o príncipe, o Maxon, sobre tudo o que acontece fora do palácio, fora da casta dele, que é a primeira casta. Então, acho que não apenas os personagens aprendem, como nós, leitores, que estamos lendo a história, nós acabamos que temos uma perspectiva diferente e aprendemos demais com a história. A quarta e última curiosidade é que é o seguinte: como teve essa guerra, teve essa divisão social, teve a divisão das castas, algumas pessoas não ficaram nada felizes com o resultado final que aconteceu com o país. Então aqui nós temos grupos rebeldes que têm como foco sempre se opor ao governo, se opor à monarquia. Então nós temos dois grupos rebeldes, os nortistas, que são os baderneiros, os vândalos, que ficam, sabe, rasgam livro, vão no palácio, fazem aquela bagunça toda, pra pegar livro, pra rasgar, não pode fazer outra coisa, né, tem que rasgar livro, essa fixação por acabar com o livro. E nós temos os sulistas, que são os assassinos, que nesse caso eles são imperdoáveis, eles atacam, jogam bomba de gás que podem sufocar as pessoas dentro do palácio. Eles fazem grandes invasões
no palácio com esse propósito de acabar com a monarquia, de acabar com a rainha, com o rei e com o príncipe, de matá-los. E isso é tecnicamente um pouco errado. Eu acho que não é desse jeito que a gente consegue controlar a igualdade que um país pode ter, só que algumas pessoas pensam diferente e os turistas são assim. Então, o propósito deles é se impor e se opor sobre tudo que a monarquia decide, tudo que a monarquia fala. A quinta e última curiosidade, essa daqui, a quinta e última é o bônus, tá? É o bônusinho que eu dei pra vocês. Aqui nós temos a seleção, por isso que tem esse nome, a seleção do primeiro livro, que é o seguinte: o príncipe, herdeiro do trono, ele vai passar por uma seleção onde 35 garotas irá lutar pelo seu coraçãozinho para ver quem vai se casar com ele, quem será a próxima rainha de Ilha. E nesse caso nós temos grandes diferenças de meninas entre essas 35 garotas. Algumas vêm de castas altíssimas da segunda casta, temos as mais baixas também, como da casta 6. E eu acho que esse também é um dos maiores charmes que o livro tem. Esse pensamento diferente de como você pode conhecer uma pessoa e tecnicamente se casar com ela. Então a seleção é um método também da monarquia se conectar mais com o povo, com o pessoal e tentar abaixar um pouco toda essa rebelião, todo esse desgosto que a sociedade está sentindo pela monarquia no momento, né? Às vezes dá certo, às vezes não dá muito certo, mas para você saber o que acontece, você precisa ler os outros livros, que eu não vou te dar spoiler. É isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu joinha, se inscreva aqui embaixo no canal se você ainda não é inscrito. Me siga lá no Instagram, que eu posto muitas coisas por lá. Um super beijo, tchauzinho e até